os personagens, quem vai contar essa história, porque a gente não tá lá, a gente tem um distanciamento daquela época e aí a gente tem algumas divergências. Claro. E aí? Existem muitos fatores aí. O primeiro, assim, a gente considera que existem mudanças históricas, novos contextos. Então a gente vê que décadas atrás, o ensino de história, que ele era muito vinculado a uns poucos, os cursos de história proliferaram a partir da década de 70 e por aí vai. Eles tinham uma visão de justamente pegar a memória do país para reforçar o patriotismo. E aí veio uma tendência contrária, como se aquilo fosse tudo falsificado. Olha, é uma história longa que vem da fundação do IHGB. IHGB é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E esse instituto, criado no contexto do Segundo Reinado, ainda do período regencial vem a ideia ali em 1837, mas é da década de 40 que ele começa a ficar forte. E aí você tem, com o IHGB, uma tentativa de resolver o enigma, lá naquela época, início do século XIX. Pedro II ainda meninote, ainda não tinha nem virado o imperador. Então o que você tinha? Um desafio de o que é a nossa nação? Nação é justamente esse aspecto moral, cultural, espiritual que une a todos. E eles tinham muito menos gente no território, que era assombrosamente grande, mas ao mesmo tempo já uma variedade de pessoas enorme. Porque mesmo para a guerra, por exemplo, vinham irlandeses, alemães, e ao mesmo tempo nós já tínhamos os nativos aqui, aqueles com os quais eles tinham paz, com os quais já tinham casado fazia tempo, que eram os descendentes dos índios, os índios nas vilas, e ao mesmo tempo os indígenas que eram desconhecidos, ainda intocados, e aqueles que eles chamavam de índios bravos, que eram aqueles com os quais eles guerreavam. Entendi. Então você tinha toda uma história muito dificultosa, e ao mesmo tempo os escravizados, né? Havia os libertos já. Não é que quando houve libertação, os negros ficaram livres. Não, havia vários negros livres também. Então você tinha uma cultura de origem africana já fazendo parte. Então, qual que é o mistério? Como é que isso se resolve? Aí fizeram um concurso. Como contar a história do Brasil? E a HGB fez esse concurso, quem ganhou foi um alemão. Era um concurso internacional, podia se inscrever qualquer um. Foi o Márcios. Ele ganhou e a resposta dele era: a história do Brasil precisa ser contada a partir da união entre as três raças. E olha, você veja, os descendentes dos africanos não eram totalmente livres. Havia os libertos, havia aqueles que vinham para cá por imigração, e havia os escravizados, que eram um número enorme, lamentavelmente. E o que acontece com isso? É esse amálgama cultural que ele já entendia lá no século XIX que poderia nos explicar. Então, basicamente, surge daí a ideia das três raças. E a gente sabe que uma guerra foi muito importante, a de Guararapes, isso 2 séculos antes deles falarem disso, que foi a luta contra os holandeses lá no Nordeste, que eles tinham tomado uma parte da Holanda, e quando eles lutam, líderes, ao mesmo tempo portugueses, indígenas e africanos se unem contra o invasor holandês. Isso é uma história de que o exército brasileiro gosta muito de ressaltar. É claro que na universidade já levantaram dados para mostrar que os holandeses também estavam em paz com algumas das tribos e que os portugueses também maltratavam não sei quem. Mas a verdade é o seguinte: havia 3 líderes mais importantes. Um era português, um era nativo, descendente dos nativos brasileiros, e um era descendente de africano. Então isso é claro, isso é inegável. E os holandeses, em sua imensa maioria, eram holandeses. Na verdade, para os padrões de hoje, eram holandeses e belgas. Tá. Mas é isso. Então, essa é essa maneira de contar. E aí, quando chega aqui, você diz: será que só vieram bandidos, ladrões? A gente aprende isso, né? A nossa certidão de nascimento, eu diria que é a carta de Perovaz de Caminha, um documento. E lá eles dizem, eles chegam aqui e deixam duas pessoas. Quando tem um descobrimento, 1500, abril de 1500. Eles vão embora e deixam 2 pessoas, são 2 degredados. Eles não dão o nome dos 2, dão o nome de um só. Afonso Ribeiro e o outro ninguém sabe quem é. E aí eles deixam aqui, provavelmente eles cometeram algum crime, sim, e foram expulsos. Só que esses 2 ficaram aqui, depois o Américo Vespucci os encontra com eles, deixa os relatos, e depois vem 30 anos depois... Mas eles são trazidos como forma de punição? Ou como, já que vocês vão ficar presos, a alternativa é vocês irem para uma viagem perigosa? As duas coisas. Não era só perigosa. Tentem se entrosar com esses índios, né? Com as pessoas daqui. Índio é uma palavra que não é pejorativa de origem. É porque era da Índia, né? O Colombo chega aqui com aquele sonho de chegar às Índias e passaram a chamar de índio. Então, mas a gente não tá na Índia. É índio agora. Agora já, né? Tipo, o cara sabia que não tava na Índia mais e continuou chamando de índio, né? O cara que falou que não era a índio, ele deve ter olhado e dito: pô, mas tu sempre complicando, hein? Cara, deixa, vai rolar agora. E aí, mas eram 2 pessoas. Depois, 30 anos depois, vem Martim Afonso com uma expedição de quase 100 pessoas aí para estabelecer um povoamento mesmo em São Vicente. Pô, então na primeira vez ficaram só 2 pessoas? Ficaram só 2 pessoas. E onde exatamente? Lá em Porto Seguro. Porto Seguro? Em Porto Seguro.
E eles são reencontrados por Américo Vespucci pouco tempo depois. O Américo Vespucci foi esperto, foi marqueteiro, né? Por quê? Porque ele escreve um livro chamado Novo Mundo. E esse livro é o best-seller da época. Todo mundo leu, por isso que virou América, o continente. Não virou Colombo, não virou Cabralha. Por causa dele? Ele escreveu um livro. Ele não só fez a navegação, ele voltou, escreve um livro e publica. Você vê? E como que sai essa vontade de vir pra cá? A gente tem essa série agora da Prime, né? Sobre as navegações. Vocês assistiram? Não assisti. Eu não vi. Com o Desculpa. Santoro. Eu ainda não vi. Tá, lição de casa. Sobre Magalhães, o Estreito de Magalhães, ele tentando descobrir lá. Mas como que sai essa ideia de... Os caras estavam realmente procurando as Índias ou isso é mentira? Não, estavam sim. Mas existe uma motivação, no mínimo, compartilhada. É evidente que no fim do contexto da reconquista da Península Ibérica e das Cruzadas, eles estivessem com uma missa enormemente grande no final, com o Cabral sendo cavaleiro da Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo sendo herdeira dos Templários e ao mesmo tempo tendo dinheiro, tendo a missão. A ideia de evangelizar era muito forte. É mesmo? Era muito forte. Mas ao mesmo tempo encontrar riquezas para a maior glória de Nosso Senhor, até dentro do aspecto religioso, isso faz sentido. Fazia sentido para eles? eles? No aspecto econômico puro também. Claro, até para financiar outras... mas um rei quer também ser o maior enquanto líder. Mas ao mesmo tempo você tem dentro do contexto cristão também. Você vê quando eles encontram ouro aqui, o que acontece? Você ouviu falar Castelo de Mafra? É um castelo enormemente grande, absurdo, cheio de ouro para todo lado. Ou seja, eles às vezes construíam igrejas, castelos e com um tema ligado à religião. Então assim, a cultura de fundo era religiosa. Então as motivações têm que ser em alguma medida religiosas. Quem diz algo contra isso, eu desculpo as palavras fortes, mas ou tá mentindo ou tá muito enganado. Porque esqueceu quem eles eram. Aí você passa só a pensar em economia, mas você tá num mundo moderno, capitalista, que você tá trabalhando dia e noite para ter o